but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Vamos lá. A gente está falando da vida de Isaac, filho de Abraão, pai da fé. E essa história se dá num contexto extremamente difícil. E nada pode ser mais duro, mais forte, mais cru, terrível do que a palavra fome para traduzir tempos difíceis. Concorda comigo? Existem tantas dificuldades que nos rodeiam, mas a palavra fome de fato é algo que mostra a dureza de uma realidade. A palavra fome vem aqui para ratificar e mostrar a instabilidade econômica, social e psicológica de toda uma nação, de toda uma cidade naquele momento. Isaac, filho de Abraão, pai da fé. Abraão, um homem rico, um homem abastado, abençoado. Portanto, também Isaac, um homem abençoado. Filho da promessa, uma promessa ambulante. Filho improvável de um casal improvável. Vocês lembram da história? Os pais extremamente velhos, idosos, e a mãe estéril. No entanto, aquele menino nasce e o nome dele é peculiar: Filho da Alegria, ou Como Deus Ri. Você já imaginou? Como é o seu nome? O meu nome é Filho da Alegria. Que bênção! Mas qual era o contexto? Um contexto terrível, um contexto de fome, um contexto de calamidade. E agora aquele homem cujo nome peculiar era aquele que Deus faz sorrir, ou aquele que faz sorrir a Deus, filho da minha alegria, está debaixo desse contexto. Alguém extremamente abençoado, próspero, rico, e ele tem que administrar aquela situação. E naquele tempo, amados, cavar poços não era um luxo. Cavar poços era uma necessidade. Repita para o teu irmão: cavar poços é uma necessidade. Sabe? Cavar poços era uma necessidade premente, porque ninguém chegava num lugar e se estabelecia num lugar se ali não houvesse a mínima possibilidade de uma terra agricultável, de que os animais pudessem sobreviver, de que pudesse haver uma subsistência para a família. Então a primeira coisa era ter a sabedoria, a graça, a benevolência divina para descobrir se de fato ali poderia cavar um poço e dar água. Porque nem sempre que se cava um poço a gente encontra água. Sim ou não? Ainda mais no deserto. E aquele homem estava debaixo de um contexto terrível, perseguição. Abimeleque, rei dos filisteus, por inveja de Isaac, por inveja da prosperidade, por inveja do seu legado familiar, do seu status quo, de ser filho de quem ele era, por inveja de tudo aquilo que ele carregava, começaram a perseguir aquele homem e entulharam todos os poços ou as suas riquezas que o pai havia cavado. Porque os poços eram, na verdade, o sinônimo de quanto o homem era próspero ou não. Se media a prosperidade de alguém
através da capacidade e também da quantidade de poços que ele tinha. Porque sem água não há vida. Faz sentido para ti? E naquele momento, eles não apenas entulharam os poços dos pais dele, mas o expulsaram para fora do lugar. E ele disse a Abimeleque: afasta-te de nós, pois você se tornou poderoso demais. Eu não sei você já suscitou algum tipo de inveja no teu trabalho ou nos lugares onde você vive e convive? Alguém já quis te chutar para longe por alguma razão ou não? Só eu vivi isso. Enfim, eu creio que em algum momento você foi perseguido. Se você não foi, será. Naquela época, cavar poços, volto a dizer, era uma necessidade vital. Era algo mais do que importante. Era algo que demandava sabedoria, demandava experiência, demandava força, mão de obra qualificada e, sobretudo, a benevolência de Deus. Demandava sabedoria, porque não era em qualquer lugar que se cavava poços, mas demandava, sobretudo, a benevolência de Deus. Fala para o teu irmão: cavar poços não é uma necessidade corriqueira. Cavar poços é uma necessidade constante. Você bebe um copo de água e amanhã você deixa: não, agora eu vou tomar só água só o mês que vem. Não, eles tinham que cavar poços constantemente. Eles precisavam cavar poços visando também o futuro. Cavar poços era uma necessidade premente. Mas havia naquele momento uma resistência absurda. E para muitos, resistência é sinônimo de desistência. Mas para outros, resistência é sinônimo de resiliência. Você já viu gente que quanto mais apanha, mais aguerrido fica? Eu lembro, por exemplo, do Neymar. O Neymar fala assim: quanto mais me batem em campo, mais eu vou para cima. Tem gente que quanto mais apanha, mais aguerrido fica, mais bravo, revoltado no bom sentido. Ele toma força com aquilo. Faz sentido para ti? Tem pessoas que gostam desse ambiente de pressão, desse ambiente onde parece que você está no êmbolo de uma seringa, você está sendo empurrado adiante. Eu penso que Isaac era um desses caras. Tem gente que quanto mais você bate, mais forte fica. Pessoas que gostam de trabalhar sobre essa pressão. E para esse tipo de gente, as pressões provocam uma contra-resposta, provocam um levante de dentro para fora. E apesar de todo esse contexto tenebroso, Isaac sabia quais eram os seus direitos legais. Os poços que foram entulhados eram dele, era um legado dele, da família dele. Ele sabia que aquilo lá era herança dele. E cavar poços fazia parte do seu DNA. Ele era exímio cavador de poços, sábio, como eu disse, abençoado, tinha experiência e tinha a bênção de Deus. Então Isaac, diante de toda aquela perseguição, de toda aquela calamidade, de toda a fome, de toda a perseguição dos pastores, dizendo: olha, esses poços agora são nossos, esquece, sai daqui, você se tornou poderoso demais. Isaac não desistiu. Isaac resiste. Isaac não recua. Então ele se volta para os mesmos poços que foram entulhados e ele começa a fazer o quê? Desentulhar os poços. Cada poço ele começa a desentulhar os poços. Quanto mais resistência, mais forte ele ficava, menos ele recuava. E ele começa a desentulhar os poços. E esse é o ponto. Nunca pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não pare no meio do caminho. Não aborte processos. Não pare de cavar. Quem está entendendo? Não largue a mão do arado. Não pare de fazer aquilo que você nasceu para fazer. Quantas vezes em meio às resistências a gente é levado à desistência? Não, nesse caso Isaac nos dá uma aula de resiliência. Quanto mais pressão, menos ele recuava, mais foco.
Lembra da semana passada? O Espírito Santo nos falou, através da vida do Fábio. Às vezes Deus permite estes tombos pedagógicos, como foram com Paulo, para nos derrubar dos nossos altares pessoais. E a gente precisa muitas vezes cair do nosso pedestal para descobrir que de fato nós precisamos de Deus. E de que no exercício da nossa subsistência, nós não estamos fazendo obra de Deus. Nós estamos fazendo qualquer tipo de coisa em nome de Deus, que não é para Deus. Paulo vivia uma coreografia da fé, matando cristãos, achando que trabalhava para Deus. Mas não, ele não trabalhava para Deus. Deus precisou dar um chega para lá nele. Ele precisou cair ao chão, um tombo pedagógico, para que os seus olhos fossem abertos. E então ele visse quem ele é. Talvez, nesse tempo, Deus está mostrando para nós quem de fato somos. Lembra aquela passagem, aquela palavra que nós ministramos há 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, porção Manaim. Deus falando também sobre a passagem do face to face. Deus começou a nos mostrar quem de fato nós somos. Quem estava aqui naquele dia? Ixi, vocês estão meio dormindo, gente. Dá uma coçada aí, irmão. Faz assim. Acorda aí. Acorda aí. Fala para o teu irmão: não pare de cavar poços. Não pare de cavar poços. Talvez em algum momento você, como eu, se pegue se perguntando: Senhor, onde é que estão os dons? Onde é que está os dons, as obras sociais, né, da igreja? Apontei para Iris, porque justo a Iris que fez a oração hoje cuida dessa parte social. E muitas vezes a gente fica se perguntando: poxa, por que as coisas não podem ser diferentes, né, em relação a essas questões ou outras questões? Onde estão os dons? Onde estão as curas? Você não fica muitas vezes se perguntando? Onde está o comprometimento das pessoas? Onde está o coração das pessoas hoje? As pessoas desistem por tudo. As pessoas largam por qualquer razão tola, fútil. As pessoas rompem por qualquer razão fútil. As pessoas parecem que são feitas de casca. Quem está entendendo? Onde é que está aquele nível de comprometimento do primeiro amor, a seriedade, a gana, a garra de outrora? E outro dia nós falávamos na própria reunião que talento não é tudo, talento não nos define. Mas o inimigo tem entulhado os poços da igreja. O inimigo tem entulhado os nossos poços. E os nossos talentos talvez possam estar debaixo desses entulhos. A nossa esperança, a nossa alegria. Ou os entulhos estão sobre os nossos dons por conta de que nós não queremos desentulhá-los. Nós, ao invés de resiliência, nós desistimos. E aí nós negligenciamos os dons. Negligenciamos o ensino, permitimos que feridas se acumulem e a gente para. Pecados nos freiam e a gente para. Porque o inimigo joga entulho nos nossos poços. Irmãos, sempre haverão pessoas para jogar pedras em nossos poços. Mas nós não podemos parar de cavar, de desentulhar, de limpar. Isaac não recuou, não se intimidou. Ele começa então a desentulhar o primeiro poço que o seu pai Abraão havia cavado. E o primeiro poço se chamava, vocês repetiram, Ezeque. Sabe o que significa Ezeque? Intimidação, contenda. A primeira coisa que o inimigo vai fazer na sua vida e na minha vida é tentar te intimidar no exercício do teu chamado. No exercício da tua vida, do teu ministério, do teu casamento, no desatar da tua vida. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar te intimidar, te fazer recuar. Diante do teu casamento, diante do teu avanço profissional, ele vai querer te intimidar. Ele vai entulhar o teu poço. Ele vai entulhar as tuas relações profissionais. E não apenas o diabo, o inimigo das nossas almas, mas mais do que o diabo, as pessoas
vão entulhar. Quem está aqui? Quem que vai entulhar os nossos sonhos? Aqueles que muitas vezes estão tão perto de nós. Pessoas que nos invejam. Pessoas que não querem a tua alegria, que não querem a tua felicidade. Está aqui, a gente acabou de ler. Essa era a realidade de Isaac. Os pastores locais tinham inveja e ciúmes da sua prosperidade, do status de Isaac. E eles entulham os poços, que era propriedade legal dele. Eu e você nascemos para gerar água viva para a vida eterna. A água em nós, mas o diabo quer entulhar os nossos poços, quer te intimidar. Sabe aquele irmão que chega de carro novo na igreja e ele vem assim, uau, que carro novo legal. E ele vem dar aquele sorriso amarelo. Estou falando da igreja. E aquela irmãzinha quando chega na igreja com aquela bolsa de couro de crocodilo da Chanel. Não importa, é da 25 de março, terceira, quarta linha, mas é dela. E a irmã faz, filha da mãe, ela comprou antes de mim. Dentro da igreja, dentro de casa, dentro da família. É que ninguém fala essas coisas. Não importa. A gente está rodeado de pessoas que não querem teu sucesso, não querem teu progresso. Pessoas dentro da igreja que torcem para você dar errado. Pastor, não falei isso não, pastor. Estou chegando agora na igreja. Bem-vindo. Isso é muito sério. Pessoas que não querem que você tome posse da sua herança. Orações contrárias e tudo mais que você pode imaginar. Alguém tem que falar. E o poço é seu. A água é sua. E se você não desentulhar, ninguém vai desentulhar. Infelizmente, meu irmão, se você não continuar cavando, você vai ficar seco. E eu vou dizer uma coisa para você: quando o teu poço está entulhado, sem hype, sem brilho, sem novidade, quando você não está na vitrine, quando ninguém te vê de carrão, quando as pessoas não te veem na vitrine gospel ou na vitrine da sociedade, tá tudo bem. Mas quando eles veem água, meu irmão, quando eles veem água, opa, olha aí, pô, o Gralac agora tem uma família linda, olha, pô, e aí, Gralacão, beleza? Mas no dia mal, quando você não está brilhando, quando você está no dia difícil, as pessoas vêm e falam, pô, a irmã não está de unha feita, a irmã não sei. Mas depois que passa algum tempo, eu não sei, as pessoas começam a te ver diferente, e aí vem que você é capaz, que você tem inteligência, que as pessoas percebem por alguma razão, elas te dão abertura ou se permitem te conhecer e veem que você tem graça, que você tem unção, que você tem valor, que você tem uma história, que você carrega algo. Aí elas falam, meu, ele tem água. Aí tudo muda. Mas quando você está sem brilho, ninguém quer. Mas quando aparece água, todo mundo quer. Mesmo, hein? Caramba, não tinha visto. Quero dizer para você que você não precisa tomar água amarga, irmão. Não pare de cavar e desentulhar os teus poços. Cuide dos teus poços. O segundo poço que Isaac desentulhou se chamava Sitna. Sabe o que significa Sitna? Inimizade. Os pastores continuavam perseguindo ele. Fome, calamidade, perseguição. Entulharam os poços dele.
E os pastores perseguindo ele, ciúme, inveja, ódio, calúnia sem causa, violência sem causa, está escrito. E aí ele está lá desentulhando esse poço. E o nome do poço é inimizade. Os pastores locais. Pastores, a gente está aqui levando para o contexto de pastores, né? Sobre questão eclesiástica, mas naquele caso eram pastores de ovelhas. E a gente pode também fazer uma metáfora, uma analogia com pastores, infelizmente. Infelizmente. Aqueles pastores estavam trabalhando com inimizade. O recurso, a ferramenta, o subsídio era inimizade para manter aqueles poços entulhados. Era a mentira, era a desordem, era a inimizade que manteria aquele homem que tinha um status e a bênção de Deus e que incomodava todo mundo. E por isso eles diziam: afasta-te de nós, porque você está se tornando poderoso demais. Essa era a realidade. Eu estou contando apenas uma história, está escrito. E aquele homem não recuou, porque ele tinha um DNA, ele tinha um legado. Ele não recuou. E ele começou a desentulhar esse poço que se chamava inimizade. Inimizade. Sitna tem a mesma raiz da palavra inimigo. Sabe, irmão, Deus está nos preparando para uma nova dimensão, um novo tempo, novas realidades. Novas realidades. E eu preciso te preparar para isso. Deus está nos preparando para isso. O teu sucesso vai causar ciúme e ódio em muitas pessoas. Mas Deus está te dizendo: não pare, não pare, não pare, não dê atenção. Pelo contrário, Jesus Cristo nos ensina para pagar o mal com o bem. Então, se alguém te pedir água, dá-lhe de beber. Se alguém te pedir de comer, dá-lhe de comer. Porque isso amontoará brasa sobre a cabeça deles. Faz sentido? É isso que Jesus ensina. Não beba água de inimizades. Mantenha-se focado, visão alinhada. Deus está nos levando para um novo tempo, para fazer acontecer as coisas que não existiam como se já existissem. Deus está tirando as escamas dos nossos olhos. Deus está alinhando a nossa vida. Deus está nos preparando para um novo tempo, uma nova dimensão que já está chegando. Quem está aqui? E os filisteus sabiam que Isaac era portador da bênção. Ele carregava a bênção. Aonde ele ia era bênção. Aonde ele botava a mão era bênção. Onde ele abria poço dava água. Que cara chato. Que cara chato. Poderoso. Isaac era poderoso. Um homem poderoso. Perseverava, não desistia. E aí, meu irmão, porque ele perseverava e não desistia, aí chega um tempo, o tempo do terceiro poço. Põe o pop-up aí, eu intitulei a mensagem de hoje como o terceiro poço. Quando você insiste, quando você paga o preço dos enfrentamentos, das colisões, das inimizades, das colisões, das perseguições, quando você enfrenta estas questões que muitas vezes vão nos rodear, não tem jeito, irmão. E quando a gente paga o mal com o bem, não tem jeito. Chega o tempo onde, quando você cavar o teu poço, sabe o que vai acontecer? Reobote. Sabe o que significa Reobote? Reobote significa expansão, amplitude, prosperidade. Aleluia. Por isso Deus está dizendo para mim e para você hoje: não pare de cavar poços. Não tire os olhos do teu chamado. Não tire as mãos do arado. Não pare de fazer o que você nasceu para fazer.
Continue desentulhando os poços. Se as pessoas entulham os teus poços, se as pessoas colocam coisas sobre os teus dons, se os nossos dons, os nossos talentos, a nossa esperança tem entulho, nós vamos desentulhá-los para que a gente chegue ao terceiro poço. E então, meu irmão, bum, rebote, bênção, amplitude, expansão de favor do Senhor sobre a tua vida. Rebote, largueza, prosperidade. Aleluia. Quando nós somos fiéis à visão que Deus nos dá, não tem jeito, vem rebote. Porque as questões da vida não vão nos parar. Porque nós temos um chamado que é mais forte do que nós. Porque quem viu o futuro está imparável, está perdido para si. Quem viu o futuro está perdido para si. Ele não consegue fazer mais nada, ele só enxerga o futuro. Aliás, por falar em enxergar, eu até coloquei um post no meu Instagram, acho que ainda deve estar em ação, não sei, em vigor. Eu falei isso outro dia. Os muçulmanos hoje estão se convertendo ao cristianismo. Sabe por quê? Porque eles estão tendo seus olhos abertos em sonhos, em visões noturnas. Sabe, quando você enxerga o futuro, você está perdido para o resto. Perdido para o resto. Quando encontramos Jesus, quando vemos o futuro, estamos perdidos para o resto. Quando desentulhamos nossa mente, quando tiramos os entulhos dos pensamentos negativos. Os entulhos são representativos. Os entulhos representam as frustrações, as decepções com o passado. Os entulhos, eles representam muitas vezes os traumas do passado. Quando nós tiramos esses entulhos, então vem, bum, rebote. Aleluia. Aleluia. Você está aqui? Às vezes existe entulho sobre a nossa vida. Por exemplo, o comodismo. Você se acomoda diante de tanta perseguição. Você está cansado psicologicamente. É tanta porrada, desculpe o termo. É tanta mentira, é tanta calúnia, é tanta coisa que você baixa a guarda. Você larga a mão. Cansei. Só que nós não nascemos para isso. E nós precisamos desentulhar. Nós precisamos tirar esse entulho do comodismo, do deixa a vida me levar. A síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida, misericórdia. Quem está aqui? Deus vai abrir os nossos olhos como fez com Paulo. Mas às vezes será preciso reconhecer que ainda existem alguns entulhos sobre nós. Sabe, os entulhos, eles podem ser as nossas desculpas. As nossas desculpas de estimação. Isso eu não posso, isso aquilo, isso eu não sei. Os entulhos podem ser as nossas justificativas injustificáveis diante de Deus. Não, veja bem, Deus. Na hora que você fala assim, veja bem, Deus, Deus fala, filhão, para. Filhão, para. Deus só espera uma coisa: que nós continuemos fazendo o que nós nascemos para fazer. Persevere, continue cavando, continue desentulhando, continue avançando, porque os teus olhos serão abertos, você será cheio de vigor, de graça, porque o legado espiritual que está sobre você vai começar a te ativar e te impulsionar, como um êmbolo de uma seringa, te impulsionando para frente. Quem está aqui? Aquele homem poderia ser um derrotado, moído pelas circunstâncias, mas ele era abençoado, favorecido. Mas ele estava sendo caçado, odiado. Ele estava praticamente sendo dizimado pelos pastores. Mas ele não se intimidou. E ele não parou de cavar. Você pode incentivar o irmão que está aí do teu lado. Coisa de pastor, fala assim para ele: não pare de cavar. Não pare de cavar.
Até aqui nos trouxe o Senhor. Ebenezer, até aqui nos trouxe o Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Até aqui Ele nos trouxe. E Ele tem mais para você. Ele tem mais para nós. Ele tem reobote, largueza, amplitude. Uma vida cheia de propósito para vocês. Novas realidades. Novas dimensões de acesso. Novas realidades. Porque Ele traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Novas realidades. E Ele está abrindo os nossos olhos para que nós possamos ser capturados por essa visão e nos deixar ser apaixonados, imparáveis, incansáveis. Isaac tinha esse DNA. Veja o contexto em que ele estava. Sabe como eu enxergo essa palavra amplitude, expansão, largueza? Não como o homem vê, não como os balizadores humanos de sucesso. Eu enxergo essa palavra como, estava conversando com o Fábio essa semana que passou, eu enxergo como um tempo de equilíbrio espiritual. Amplitude, largueza, eu enxergo como um tempo de ampliação da graça, do conhecimento, ampliação do acesso ao coração de Deus. Eu enxergo essa palavra largueza como alguém que encontra um lugar para folgar no espírito. Paz, graça, descanso. Sabe, irmão, você que está cansado, que está abatido, que está esgotado, Deus tem reobote para você. Deus tem largueza para você. Deus tem um tempo de alívio para você. Alívio e folga no espírito. Receba por fé. E aí nos versos 2 a 6 de 26, a gente já leu e eu vou dizer mais uma vez rapidamente. O Senhor apareceu a Isaac. Que coisa linda. O Senhor apareceu a Isaac. Isaac viu. E quando você vê, acabou, irmão. Isaac viu, Isaac teve os seus olhos abertos e ele viu o Senhor. E o Senhor disse assim para ele: tá ruim aí? Perseguição tá braba, né? Eu sei qual é o teu contexto de vida. Você foi um homem rico, teu pai era rico. Você carrega um legado de riqueza, porque minha bênção está sobre ti. Só que o contexto agora apertou, né? Agora o negócio pegou. Os teus poços estão entulhados, você foi expulso, você está debaixo de todo tipo de ataque. Mas eu vou dizer uma coisa para você: fica aí mesmo. Como assim, Deus? O negócio aqui está louco. Eu estou acostumado com o bem bom. O negócio aqui está impossível, não tem como viver aqui, não tem água, e a água é vital para tudo aquilo que se faz. Fique aí mesmo. Às vezes acontece algum problema, como uma dificuldade no trabalho, no casamento, e a gente é louco, super tentado a largar tudo, sim ou não? Ah, essa mulher que tu me deste, ela engordou. E você, seu fofão? A gente é tentado. Ai, mas o pastor hoje não me deu a paz do Senhor. Não me sinto mais dentro deste lugar. Irmão, que loucura que virou isso. Que loucura que virou. E aí eu pergunto, as mesmas questões que fiz no início, as mesmas perguntas: onde está o nosso comprometimento? Há muito entulho sobre o nosso comprometimento. Tem muito entulho ainda sobre a nossa mentalidade rasa, paroquiana de ser igreja. Não, ser igreja não é ter um lugar para vir. Não fala de vir a um prédio, de frequentar um lugar. Vir ao domingo para as igrejas não é um hobby.
Jesus é o nosso Senhor, o autor da vida. E sem Ele nós não somos nada, absolutamente nada. E aí ele disse: fique aí, mas fique na terra que eu lhe indicar, e habite nela, e serei com você, e te abençoarei. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não tem a ver com lugar, irmão. Não tem a ver com lugar. Porque Adão pecou no paraíso, não foi? E Jesus venceu aonde? No deserto. Não tem a ver com lugar, tem a ver com nós, conosco, com o que nós portamos. Fica aí porque eu vou te abençoar. Eu sou contigo. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e eu vou confirmar o juramento que eu fiz para o teu pai. Meu irmão, eu e você somos abençoados em Abraão e sobretudo em Cristo. Acabou. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão, seu pai, obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E então Isaac ficou lá, naquele lugar que os amalequitas o expulsaram, em Gerar. Portanto, irmão, está difícil, fique em paz, fica calmo, não pare de cavar, porque você é portador da bênção do Senhor. Você só não pode parar. Você só não pode parar. E a história se desenrola e mostra que depois que Isaac vence todas essas crises, a fome, depois de passar pelo vale, depois de cavar os poços, tirar entulhos, depois de experimentar a expansão, aí que ele faz? Ele edifica um altar de gratidão. Uau! E aí ele vai chegar, sabe aonde? No seu destino profético. Quero dizer uma coisa para você: Reobote não é o teu destino profético. Reobote é só parte do favor de Deus para a tua vida. O nosso lugar, o nosso destino é Berseba. Sabe o que significa Berseba? Lugar de promessas. O meu e o teu destino, o nosso lugar definitivo é a nossa terra prometida. É o lugar de promessas. Sabe que lugar é esse? No novo pacto é Cristo. É uma vida plena, fala de uma vida inteira, fala de inteireza com Cristo. O que eu aprendo com isso? Que eu não posso desistir nunca, nada, em tempo algum. Que eu preciso ser fiel à visão. Que eu preciso perseverar no meu chamamento. Não pare de cavar. Não pare de cavar, mesmo quando as coisas estiverem dando certo. Esse não é o teu destino definitivo. Nós não somos nômades, nós nascemos para um lugar definitivo, terra de promessa, que hoje no novo pacto é Cristo. É nesse lugar que nós edificamos altares, estabelecemos relacionamentos e compromisso com esse Deus, dentro do seu propósito eterno, do seu beneplácito para nós. O fato é que nós estamos prestes a viver Reobote, mas nós precisamos desentulhar os poços. Nós estamos prestes a viver novas realidades, prestes a dar à luz a coisas que não existem como se já existissem, mas você precisa o quê? Cavar os poços. Quem está aqui? Quero aqui preparar aqui uma última analogia para fechar aqui a nossa reflexão de hoje. Por incrível que pareça, quando eu falo que eu estou acabando, eu demoro mais umas 2 horas, né, Fábio? Brincadeira, só 1h30. Sabe, amados, não vale a pena brigar por água. Em outras palavras, pare de brigar com a vida. Ame teu chamamento. Entenda que a vida não fala de você, não é sobre você, é sobre Ele. E nós temos o privilégio que até os anjos gostariam de ter: servir ao Senhor.
Nós somos hoje os portadores do Cristo, os portadores da bênção. Isaac, no Velho Testamento, ele tinha um legado geracional por causa do sangue, das alianças consanguíneas, por causa de hereditariedade. Mas nós, no novo pacto, nós temos a bênção, porque nós nascemos de novo, e agora Ele não está mais fora. Não existe uma bênção fora que me alcança. Agora eu sou o portador da própria bênção, que é o Cristo em mim, o Cristo em nós. Agora a bênção não chega nas pessoas porque eu tenho uma família favorecida. Agora eu sou a bênção em todo lugar que eu pisar na terra, por causa do Cristo em nós. Faz sentido? Sabe, amados, nós somos os Isaques contemporâneos, e nós nascemos para cavar poços. E a gente vai entender no novo pacto, nesta analogia, o que é cavar poços. Porque para Isaac, naquele tempo, era literal. Mas para nós, os Isaques contemporâneos do novo pacto, é óbvio que a gente não tem que cavar poço literal. Os nossos poços são poços espirituais. Cavar poços para nós hoje fala, sabe do que? De entrar no secreto e escavar no coração, escavar na intimidade, as pedras preciosas e o ouro daqueles que amam ao Senhor. Cavar poços fala dessa entrega total, de mergulhar na presença do Senhor, entendendo que nós nascemos para Ele. Quem está aqui? Sabe, nós somos o único povo na face da terra que tem uma fonte de água viva para jorrar para a vida eterna. Nós somos os portadores da água viva para jorrar para a vida eterna, o Cristo em nós. E tudo que Deus quer é que nós possamos ser essa fonte de água viva por onde passamos. A primeira canção que nós cantamos fala da passagem da mulher samaritana, se não me engano, é isso, Van? João 4. E aquela mulher carregava um cântaro pesado que representava todas essas pressões aqui que Isaac vivia, dentro do contexto dela. E aquela mulher estava desesperada de sede, e ela sai ao meio-dia, Palestina, provavelmente 40 graus, 45 graus, buscando um alívio para a sua vida. E quando ela chega diante do poço, e ela saía aquela hora para ninguém vê-la, porque ela tinha uma vida toda torta, ela dá de cara com o autor da vida, Jesus o Cristo. Aliás, naquele momento, Jesus de Nazaré. E aí ela começa a conversar com ele. Mais do que isso, ele começa a conversar com ela. E aquela mulher pôde experimentar o que é o sabor da água viva. Sabe, amados, aquela mulher, sem palavra alguma, sem curso de teologia, sem ter lido uma letra sequer, um pergaminho, um nada, ela sai para a cidade, debaixo de uma ordem de Jesus, dizendo assim: não diga nada para ninguém o que aconteceu. Aquela mulher arrebenta a cidade, porque ela estava jorrando de si própria a água viva do próprio Cristo. É isso que a gente precisa hoje. Mais do que um exercício de ministérios, o que a gente precisa exercitar é um sacerdócio. Os portadores do Cristo, a água viva, estão aqui. Guarde uma coisa, irmãos: na perseverança se encontra o futuro. Não pare de cavar, não pare de lutar, não pare de buscar ao Senhor. Não abra mão do seu chamado, não desanime, não tire o foco, não pare. Sabe, nós não precisamos mais de grandes templos. Eu acho que em 2025, eu acho que a gente já chegou no ápice. O que tem de grandes templos por aí no Brasil e fora, e o mundo não melhora. Os índices de homicídio, as loucuras de ideologia,
o identitarismo, toda a cultura woke, enfim, tudo que você pode imaginar que aos teus olhos possa ser bom ou ruim, e que de fato não tem mudado a sociedade, está diante de nós. Um país como o nosso, que se diz ou se intitula 70% ou 80% cristão, sejam kardecistas, sejam protestantes ou católicos. O país não muda, só muda para pior. Nós não precisamos de pastores mega ortodoxamente perfeitos em nossos púlpitos, mas a gente precisa de pastores ortopráticos, pastores que deem testemunho real da verdade, porque tem dentro de si água viva jorrando para a vida eterna. Pastores que vivem em Rehobote, homens e mulheres de Deus que por onde passam trazem amplitude, expansão, largueza, vida, água viva. Pastores e homens de Deus que por onde passam fazem como Paulo e Silas, que transtornavam as cidades, que mudavam a economia, quebraram a economia de toda uma cidade de Éfeso, por causa que eles quebraram um grande negócio de esculturas de Diana dos Efésios. Homens que carregam essa amplitude, essa largueza, que carregam esses poços que jorram água para a vida eterna. São esses homens que por onde passam, tudo muda, tudo se faz novo. Por onde Jesus passava, tudo se fazia novo. Cristo em nós, fazendo novas todas as coisas. Você chega na tua faculdade, se faz novas todas as coisas. Você chega no teu emprego, uau, bum, Rehobote, todas as coisas se tornam novas. Faz sentido. Novas realidades, bênção sem medida, largueza, uma nova atmosfera, novas dimensões, cura, línguas. Quem não entendia vai entender. Quem não acreditava vai acreditar. Anos que você orava por uma pessoa, de repente chegou aquele tempo, bum, uma pessoa do nada, olha, me converti. Como assim? Tudo se faz novo da noite para o dia. Bum, Rehobote. E como eu disse que ia finalizar essa última analogia, esses 3 poços, eles são poços representativos e eles representam 3 níveis de consagração. Eu preparei um slidezinho simples. O primeiro poço, quem lembra o nome dele? Ezeque. Você pode botar o primeiro slide, filho? Está lá. Esse primeiro poço, Ezeque, que significa intimidade ou contenda, brigas, colisões, ele representa e significa a conquista do corpo. Eu imagino Isaac no exercício do seu chamamento ali, tendo que lutar, apesar da bênção estar sobre ele, apesar dele ser um homem abençoado, apesar dele ser aquele que fazia Deus rir, filho da promessa, um homem improvável, ele também teve que lutar com o seu corpo, com a sua carne. E naquele primeiro momento de brigas, de contendas, de intimidação, um tempo de intimidação, ele precisou dar respostas. Concorda comigo? E eu entendo que quando a gente vence essas intimidações, estas brigas, estas discussões, eu então consigo sujeitar a minha carne, o meu corpo, ao domínio do Espírito. Existe um outro poço que significa ou que representa um segundo domínio, Sitna, que significa inimizade e obstáculo. O que eu entendo com isso? Que esse segundo nível de consagração é quando Isaac vence estes choques de inimizade, de mentiras, de perseguição, quando ele é capaz de desentulhar a sua mente, quando ele encara as suas desculpas, quando ele encara a sua realidade, quando a gente encara o que a gente é, quando a gente encara tudo que é obstáculo do espírito, a gente está vencendo o que? A alma.
a psique, as emoções. Quando eu me deparo com o eu, com o self, com o lobo de si, e eu consigo vencer e subjugar, então eu encontro esse lugar de consagração e eu venço. Eu consigo desentulhar isso que estava sobre mim. Faz sentido? Sidna representa esse entulho interno que a gente precisa tirar para que não haja obstáculo para o exercício da nossa vocação. Esse entulho que a gente precisa tirar para que os nossos olhos sejam abertos. Esse entulho que a gente precisa tirar do nosso coração para que a gente tenha fé, para trazer à existência o que não existe, como se já existisse. Sidna representa esse entulho que nos impede de chegar no nosso destino profético, que é Berseba. Significa, quando eu encontro esse nível de consagração, que eu estou apto para Reobote. Quem está aqui? E o terceiro nível de consagração é que Deus, Ele sempre prepara um next level. Então, se eu venci aqui hoje, Deus prepara um novo nível. E aí eu venço. E eu venho para um novo nível. E eu venço. E eu venho para um novo nível. E eu venço. Eu venho para um novo nível. De glória em glória. De glória em glória. Ele vai me aperfeiçoando. E eu vou crescendo. Eu vou amadurecendo. E eu vou crescendo em estatura. E eu vou dando respostas. Dando respostas a mim, a Deus, ao mundo, às pessoas. Dando resposta ao meu chamamento. Dando respostas à minha vocação. Me tornando o que de fato eu sou. Me fortalecendo naquele que é o meu chamado, o meu legado. Quem está entendendo? E aí então, passadas essas etapas, eu consigo chegar no terceiro poço, que significa amplitude, expansão, largueza, prosperidade, um tempo de alívio. Aleluia. Eu estou feliz por isso, porque eu creio que nós estamos chegando nesse tempo. É um tempo de alívio, é um tempo em que nós atravessamos o rio, é o tempo de avançar para esse next level, é um tempo de alargamento espiritual, é um tempo de folga no espírito, é um tempo, penso eu, Fábio, de encontrar o equilíbrio para o corpo, de organizar o organismo. E aqui nesse terceiro grau de consagração, eu vejo Deus organizando o organismo, organizando o homem trino, corpo, espírito e alma, e Ele organizando a igreja, corpo da igreja, eu e você, a alma, as emoções da igreja e também o espírito da igreja. Quem está aqui? Aleluia. E aí depois, vencidos esses três níveis, nós somos liberados, catapultados para Berseba. Aleluia. Aliviados, revigorados, fortalecidos. E naquela mesma noite Isaac viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Eu creio que nesses dias, Fábio, nós vamos ver ao Senhor. Mais do que escutar ao Senhor, mais do que direções esporádicas, nós vamos ver o Senhor. Escutar, ouvir e andar com uma bússola poderosa, fiel, uma sintonia fina, entendendo qual é a sua vontade perfeita, encontrando esse lugar de expansão, plenitude, alegria. Quem está aqui? Aquele homem estava apenas debaixo da promessa de um legado de bênção. Aleluia. Fala para o teu irmão, não pare de cavar. Fala para o teu irmão, persevere. Persevere. Porque eu volto a dizer, não é mais uma bênção hereditária que está sobre você. Não. Quando eu tenho esse mindset, quando eu viro essa chave, entendendo que não é uma bênção que está fora, mas é um Deus que está dentro, Ele é a própria bênção em nós. Tudo muda. Tudo muda. Aí eu entendo então que eu não apenas acesso essa dimensão de largueza, não, mas sou eu a própria dimensão de largueza.
Aonde eu chego, existe amplitude, existe alegria, existe esperança. É como se você chegasse na tua igreja, na tua empresa, como se você chegasse no açougue e as pessoas dissessem assim: uau, quem é você? O que você carrega? Você é estranho, o teu sorriso é diferente. Ei, eu não sei quem você é, mas ore por mim, fala comigo, me fala o que você tem. Eu carrego o Cristo vivo. E por onde eu for, a bênção me acompanha. Por onde eu for, eu vou aqui, Deus me abençoa. Eu vou ali, Deus me abençoa. Eu ponho a mão aqui, Deus me abençoa. Eu vou para lá, Deus me abençoa. Por quê? Porque eu persevero, eu sei quem eu sou. Eu não paro de cavar, eu não paro de desentulhar, eu não paro de manter minha mente limpa, eu não paro de manter meu coração limpo. Eu estou focado, eu tenho uma visão de futuro. Eu sou imparável. Imparável. Deus está organizando o corpo, eu creio, para nos preparar para esse tempo de folgar no Espírito, folgar no Senhor. E folgar no Senhor não é a sombra e água fresca, não, meu irmão. É muito labor, mas é com alegria, é com plenitude, é com paz. Quem está me entendendo? Sabe, é um tempo de a gente experimentar novas unções, de a gente experimentar água fresca. Portanto, meu irmão, não pare de cavar, não pare de crer, não pare de buscar. Quem está aqui? Você pode levantar? Feche teus olhos, vamos levantar. Não pare de crer, não pare de buscar, não desanime, não deixe que o entulho do desânimo te pegue. Não deixe que o desânimo ou que o entulho, outro qualquer que seja, mentiras, desculpas, justificativas, te tire do lugar de intimidade com Ele. Porque está chegando um tempo de Rehobote na tua vida. Você está aqui, meu irmão, você acredita nisso? Você consegue acreditar nisso? Um tempo de Rehobote, um tempo de largueza, um tempo de amplitude, um tempo de você ver as coisas que você sempre orou e sonhou acontecerem agora. O tempo em que as coisas serão liberadas para a tua vida. Pessoas que você orou a vida inteira que vão se converter. Pessoas que você clamou, que você chorou, que você vai ver aos pés do Senhor. Você crê nisso? Você crê que você vai encontrar descanso para o teu coração abatido, para o teu coração cansado? Você vai encontrar forma e sentido nesse tempo para a tua vida, para os próximos anos. Talvez você esteja diante dos próximos anos se questionando o que vai ser, como vai ser. Deus está te dizendo: eu vou te mostrar, eu vou abrir os teus olhos e eu vou dar forma ao que não tinha forma, e você vai ter paz, largueza e amplitude. E aí você já vai estar preparado, porque você já venceu Sitna, você já venceu Ezeque, você já venceu. As pessoas vão ver o teu sucesso, as pessoas não vão querer teu sucesso, mas você já venceu. Deixem que eles te procurem, deixem que eles te procurem. Eles não vão te achar, eles não vão te achar, eles vão ver a bênção do Senhor sobre você, e eles verão: com eles nós não podemos contender. Aleluia. É um tempo de Rehobote na sua vida, você crê? Um tempo de amplitude, de expansão e de largueza. E volto a dizer, por favor, entenda: no novo pacto não se trata de uma bênção hereditária, não está fora, está dentro de você. Essa bênção agora está dentro de você, já está em você. Deus vai ativar ela em você, e você, de dentro para fora, vai transformar os lugares por onde você passar, trazendo novas realidades, novas dimensões. Você crê? Feche teus olhos, feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Nós vamos orar por você. Pedir para o Fábio orar conosco.